Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a este webinar no dia de hoje, onde falaremos um pouco sobre algumas funções que achamos bem interessantes a mostrar para vocês num webinar e que proximamente estará disponível também num vídeo tutorial no YouTube, tá? Que são as funções de DHCP e regras estáticas ou rotas estáticas, como vocês prefiram chamar, nos nossos switches de camada 2 Plus da linha GWN 7800, tá? Isso aí vai nos ajudar muito, são funções muito interessantes, principalmente essas duas, aliás, os switches dessa linha GWN 7800 estão cheias de funcionalidades interessantes, mas digamos que das principais, que nós achamos das principais, né, para tudo que é implantação de redes, com os nossos switches, redes cabeadas, inclusive redes Wi-Fi, porque não escapam as redes Wi-Fi também dessas configurações, porque, perdão, no fim das contas, os access points, pelo menos um deve estar conectado via cabo ao switch, tá? Ou, bem, se queremos fazer digamos assim, uma segmentação de redes como deve ser, pelo menos os access points deveriam estar conectados aos switches via cabo, tá? Então, nós entregamos através dos APs essa funcionalidade ou esse acesso à rede é, via Wi-Fi. Então, basicamente, como vinha falando, os nossos switches de camada 2 Plus, a linha GWN 7800, oferece essas funções de camada 2, ou que chamamos L2 Plus, ou camada 2 Plus, tá? Que permitem, digamos assim, executar diferentes tarefas dessa camada 2 e algumas específicas, algumas tarefas ou algumas funcionalidades específicas da camada superior, que é a camada 3, tá? Entre elas, estas duas funcionalidades que estamos falando hoje, as rotas estáticas ou as regras estáticas de roteamento, tá? E o recurso de DHCP. Digamos que essas regras estáticas, em uma primeira parte, falando só das regras estáticas, podem servir para direcionar esse tráfego entre os dispositivos que estão em redes diferentes, tá? Digamos, temos uma VLAN num switch A, ou digamos assim, num switch Y, ou num switch X, tá? E temos outra VLAN com outros telefones, outra VLAN diferente, outro segmento de rede, num switch Y, no segundo switch, ou no switch B. Tá? Então, essas regras estáticas entre esses switches, tá? Vão nos permitir fazer essa comunicação direta através do switch sem encaminhar o tráfego para ou através do roteador. É direto entre os switches, digamos assim. E o servidor de HCP, tá? Sabemos que é esse serviço que entrega IP aos clientes da rede e que pode ser utilizado justamente para isso, para atribuir endereços IP de maneira dinâmica a esses dispositivos de rede, telefones, eh, câmeras, eh, dispositivos X que utilizem ou que precisem acessar a rede, inclusive, através dos próprios access points via Wi-Fi. Tá? Então, utilizando essas funções juntas, digamos assim, que podem estar ou podem funcionar diretamente entre elas, tá? Podemos, a partir dos nossos switches, criar essas diversas redes que podem se comunicar entre si sem a necessidade de utilizar os recursos do roteador. Tá? Então, essa, digamos, é uma das principais vantagens, um dos principais benefícios de utilizar
inicialmente os recursos de HCP para atribuir os IPs aos clientes que se conectem à rede, tá? E o encaminhamento desse tráfego entre os switches através das regras estáticas vai tirar processamento do nosso roteador para realizar outras funcionalidades, como verificação de tráfego, inspeção de pacotes que saem para a internet, verificação ou bloqueio de conteúdos nos nossos roteadores 7001, 7002 e 7003, principalmente, tá? Que tem essa funcionalidade de bloqueio de conteúdo, de aplicativos, etc. Tá? E justamente ajuda realizar, ou é um complemento para que o roteador possa realizar essas tarefas, digamos, de maneira mais sossegada, de maneira mais tranquila. Tá? Então, entre outros benefícios de utilizar essas funcionalidades de HCP e roteamento no switch, temos a descentralização e otimização dos recursos. Já vimos que tem diversas vantagens nessa descentralização, não fica tudo dependendo do roteador. Digamos que podemos criar essas regras para encaminhar o tráfego, para que essas subredes nos switches possam se falar entre si, tá? E otimização dos recursos, porque aproveitamos melhor os recursos dos nossos roteadores, tá? Para realizar ou para a realização de outras tarefas. E essa é a próxima vantagem, menos processamento no nosso roteador, que se traduz, no final das contas, numa maior eficiência e um melhor desempenho da nossa rede, em geral. Tá? Pois, vamos ver que se utilizamos uma quantidade considerável de switches, vamos ter um caminho mais longo, um percurso mais longo para os nossos pacotes ou o nosso tráfego chegar ao destino. Tá? Então, com o roteamento estático, podemos melhorar essa eficiência e justamente passamos a esse diagrama. Digamos que temos aqui uma conexão onde temos os switches deste lado, digamos, o, e, ah, do lado. Ah, tá, 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 tá. Ah, então, temos aqui as nossas conexões, temos aqui os telefones numa VLAN 10, digamos, tá? Que seriam esses três switches do lado esquerdo. Tá? E do lado direito temos a VLAN 20, temos também uns telefones nessa VLAN 20 e o nosso roteador com saída à internet. Então, numa conexão, digamos, isso seria uma conexão cabeada, tá? Com o spanning tree habilitado. O Spanning Tree, já falamos dessa funcionalidade, inclusive temos um vídeo no nosso canal do YouTube falando sobre essas funcionalidades de Spanning Tree, tá? Que nos pode servir também para essas redundâncias nessa comunicação entre os switches. Então, digamos que a conexão física com fio, inclusive as redundâncias, a comunicação entre os switches, se amostra mais ou menos assim, mas a comunicação real, através do protocolo Spanning Tree, ficaria mais ou menos assim. Tá? Então, digamos que temos um caminho, uma visual mais direta nesse momento. Então, se utilizamos o encaminhamento dos pacotes utilizando o roteador, digamos que o roteador deveria administrar ou gerenciar ambas as VLANs, a VLAN 10, que está desse lado, e a VLAN 20, que está aqui do lado direito. Tá? Então, toda a comunicação entre a VLAN 10 e a VLAN 20 vai passar pelo roteador. Tá? Então, vamos ver aqui a sequência. Por exemplo, eu mando um pacote desse telefone, eu quero fazer uma ligação para este aqui na VLAN 10. Então, tenho aqui o primeiro passo, depois vai para este switch, depois vai para outro switch e segue o caminho até o roteador e depois
Então, chega no roteador, que ele é quem administra as VLANs, então é que sai o pacote de volta para o destino, que é o telefone. Então, são sete etapas, sete passos que temos aí para chegar no nosso telefone. Claro, numa rede interna, numa rede local, isso é muito rápido, tá? Mas numa rede macro, isso pode ter alguma implicação, pode ter alguma perda de pacotes, etc. Então, utilizando o nosso switch, vamos ver que o caminho se torna muito mais curto, tá? Os passos que deve, ou o percurso do pacote para chegar no destino é muito mais curto, tá? Temos aqui a primeira etapa, chega nesse switch, sobe para o seguinte, onde está o telefone, e chega o, digamos assim, chega a chamada ou chega o pacote no destino com um percurso muito, mas muito menor, tá? Então, quais são os dispositivos que podem fazer este encaminhamento utilizando regras estáticas, utilizando o servidor de HCP também? Os nossos switches de camada 2 Plus, a linha GWN 7800, tá? Ou 78XX, tá? São switches totalmente gerenciáveis camada 2 Plus, tá? Camada 2, temos todas as funcionalidades da camada 2, é, e algumas funcionalidades da camada 3, tá? Que vai permitir que pequenas e médias empresas possam criar essas redes corporativas escaláveis, seguras, de alto desempenho, inteligentes. Tá? Então, temos, aliás, temos 6 modelos, ia dizer 3, mas são 6 no final das contas. 6 por quê? Porque são 3 modelos com PoE e 3 modelos sem PoE. Temos modelo de 8 portas, de 16 portas e 24 portas, cada um deles com PoE e sem PoE. No final, são 6 modelos. Tá? Com todas as portas totalmente gigabit, incluindo as portas SFP também, gigabit, tá? Com QoS avançado, suporte para IPv4 e IPv6, tabela de endereços MAC de até 8.000 entradas, VLAN até 4.000 VLANs, baseadas em porta, marcação de qualidade de serviço, VLAN de voz, agregação de links, ou link aggregation, spanning tree, controle da largura da banda, filtragem de pacotes, autenticação e segurança na rede através de 802.1x, rádios, TACACS, tá? IP Source Card, DHCP Snooping e as nossas funcionalidades que estamos vendo hoje, que são regras estáticas, e servidor DHCP, que são funcionalidades 100% camada 3. Tá? Então, temos aqui uma tabela comparativa dos nossos 2 modelos, o 7801 com 8 portas de rede ou portas Ethernet gigabit, 2 portas SFP igualmente gigabit, com capacidade para montagem na mesa, tá? Com 8 portas PoE, no caso do 7801P, e 100, com 30 watts de potência máxima por porta, tá? E um máximo de potência por PoE de 120 watts. Tá? O 7802 é o modelo de 16 portas Ethernet gigabit, 4 portas SFP, também gigabit. Já este vem com o tamanho adequado para instalar no rack. Tá? A taxa de encaminhamento de pacotes chega até 30 milhões de pacotes por segundo, que é o Mbps. 16 portas PoE, também com 30 watts de potência máxima por porta, e um máximo de potência geral de PoE de 240 watts. Tá? E temos também o 7803, que é o modelo de 24 portas, também para instalar no rack, 24 portas Ethernet gigabit e 4 portas SFP também gigabit, com capacidade de comutação de 56 gigabits por segundo, tá? 24 portas PoE, 360 watts de potência máxima por PoE, igualmente com 30 watts máximo por porta. Tá? Então, todos eles também vêm com uma porta de console, tá? Que vocês podem utilizar para acessar o CLI do switch,
Os switches também têm a sua interface web de configuração e também podem ser gerenciados através da nossa plataforma GWN Cloud. Tá? Então, temos várias opções de administração nos nossos switches. Tá? Então, falando um pouco sobre a camada 2, ou digamos assim, as diferenças, tá? Entre camada 2 Ethernet, o modelo OSI, tá? Sem capacidade de roteamento, seria o switch Layer 2 netamente. O nosso Layer 2 Plus, temos todos os recursos de camada 2, que já temos conversado, e uma capacidade limitada de roteamento estático. Temos adicionar até 32 rotas, no caso dos nossos switches, além de outras funcionalidades, como o servidor de HCP, entre outros. Tá? Já depois temos os camada 3, que já saíram, mas que estão ainda em processo, ou estarão obtendo até o final do ano, princípio do ano que vem. Tá? Estamos trabalhando nisso. Atualmente, os nossos switches de camada 2, camada 2 Plus, que são os GWM 7800, 7801, 7802, 7803, e são todos os 6 homologados pela Anatel, tá? Igualmente, os switches não administráveis que temos até hoje de 8 portas, 5 e 8 portas com PoE e sem PoE também são homologados já finalmente com a Anatel, tá? Uh, no caso do PoE, tá? Nos nossos switches temos o PoE disponível no GWM 7801P, 7802P e 7803P. Então, os que finalizam com P são os switches que entregam PoE, que suporta a alocação dinâmica de energia, ele automaticamente faz a negociação com o dispositivo final para entregar a quantidade de energia que este precisa, tá? Com saída máxima de 30 watts por porta. No caso de segurança e criptografia, temos filtragem de pacotes com base no IP, na MAC, ou no endereço MAC, VLAN, e por porta também, autenticações via 802.1x, via Radius, via AAA, via TACAX, para fornecer essa autenticação antes de acessar a rede, proteção de OS, acumulando attacks, proof attack, TCP/SYN, tá? Segurança por porta para evitar ataques em endereço MAC, espionagem de HCP, e tabela de MAC estática e dinâmica para filtragem. Comutação, temos a tabela de endereços MAC, que chega até 8.000 endereços MAC, interface Virtual LAN, que é as VLANs, com até 4.000 entradas de VLAN baseadas em porta, ou marcação 802.1Q, que seria o VLAN TAC. Link Aggregation, com até 8 grupos de Link Aggregation para adicionar ou para juntar vários links num único link logic. Tá? E Spanning Tree até 64 instâncias de Spanning Tree, também com POS nos nossos switches, tá? Com mapeamento de prioridades, programação de filas, incluindo SP, WRR, que é o Strict Priority, ou Weight Round Robin, tá? Traffic Shaping, controle da largura de banda, detecção automática para priorização de voz, dados, tá? E na parte do gerenciamento, o switch é gerenciável através do GWN Cloud e o controlador integrado, entre aspas, digamos assim, porque é a própria interface web de configuração do switch, tá? Monitoramento, onde podemos ver o monitoramento do uso do CPU e da memória, com ferramentas de redes como PIN, Traceroute, suporte ao protocolo RMON, syslog, estatísticas de tráfego, LLDP, vamos ver também, para descoberta automática no posicionamento e gerenciamento de terminais. Tá? Então, basicamente, são switches que estão pensados, desenhados e criados para gerenciar, para estabelecer uma rede bem completa, conectando telefones IP, conectando APs e roteadores, câmeras ou qualquer dispositivo PoE ou qualquer dispositivo de rede que precise dessa conexão via cabo a essa rede. Tá? Então,
Com isso, digamos, finalizamos a primeira parte do, perdão, do nosso webinar, onde convidamos vocês também a acessar nossas mídias sociais, o Facebook Counseling Networks Latinoamérica, é, Twitter, que agora não é Twitter, é X, Counseling Latam, tá? E no nosso YouTube, Counseling Networks Latinoamérica também, onde temos uma lista com mais de 50 vídeos totalmente em português, vídeos tutoriais, vídeos de produtos, vídeos de webinars anteriores que vocês podem assistir, tá? Eh, e que temos feito ao longo destes últimos meses. Tá? Nas informações de contato, na parte comercial, vocês podem entrar em contato com o Daniel Martinez, danielmartinez.com. Na parte de pré-vendas, pós-vendas, tem o meu e-mail, marcelo.lagoa.com, ou através do nosso helpdesk, onde tratamos tudo que a parte do suporte técnico, o nosso helpdesk, helpdesk.granstream.com. Então, vamos ver agora uma pequena demonstração de como faz como é feita a configuração no switch inicialmente e nos roteadores ou no roteador para ter essa. Inicialmente vamos a mostrar a parte do servidor de HCP, onde vamos criar uma VLAN no nosso switch, tá? Vamos criar uma interface de VLAN para ter esta subrede, digamos assim, vamos ter dois telefones conectados em dois switches diferentes, um no switch A e o segundo telefone no switch B. Tá? E vamos tentar fazer essas regras estáticas sem passar pelo roteador numa primeira instância, tá? Para ver a comunicação entre eles. Tá? Então vamos aprender a configurar essas funções, tá? Através deste cenário de implementação comum, onde temos essas duas redes VoIP localizadas em dois switches diferentes e cada um desses switches também vai fornecer DHCP através dessa VLAN ou através dessas VLANs e vamos entregar esse direcionamento IP aos telefones através do protocolo LLDP. Então, quais são os requisitos? Cada switch deve ter uma VLAN de voz diferente. Vamos criar uma VLAN de voz diferente para cada switch. Ambos os switches devem fornecer DHCP às VLANs de voz. Vamos utilizar o protocolo LLDP para entregar essas VLANs com DHCP nos telefones, tá? E as VLANs de voz devem fazer a comunicação entre si ou entre eles, tá? Para isso, vamos criar o roteamento estático nos switches em ambos, é claro. E as VLANs de voz, em último lugar, devem ter acesso à internet para atualização e provisionamento de dispositivos na nuvem, tá? Então, mais ou menos qual é o esquema? Temos o nosso roteador com saída para a internet, temos o roteador nesta faixa, 92.168.80.0/24, tá? Temos o switch 1 com o IP 192.168.80.197. Bem, vamos confirmar que esteja pegando esse IP. O switch 2 vai ficar com, ou vamos verificar se tem o IP 192.168.80.53, se mudou. Bem, já é outro IP, mas está na mesma faixa 192.168.80.x. Tá? Esses dois switches inicialmente vão estar na VLAN padrão do nosso roteador, que vamos chamar de VLAN 1. Tá? No switch 1, vamos ter uma VLAN 10, que vai entregar direcionamento IP na faixa 192.168.10.0/24. Vamos ver qual é o IP que vai pegar o telefone. E no segundo switch, vamos ter uma VLAN 20. Tá? E vamos entregar direcionamento ou endereços IP nessa faixa 192.168.20.0/24. Tá? Então, vou parar aqui de compartilhar a minha apresentação, vou compartilhar aqui a janela do navegador, tá? E vamos ver, inicialmente o meu computador está conectado via cabo direto no roteador.
Além disso, vou criar, perdão, vou criar uma regra, tá? Para que tudo que for para esses switches saia, ou para esses switches não, para esta, para poder comunicar desde a VLAN 1, os terminais, ou neste caso o meu computador, que vai estar na VLAN 1, para poder falar com estes terminais que estão na VLAN 10 ou na VLAN 20, eu vou criar também é, uma regra estática no roteador, que por sua vez vai permitir a saída dos terminais à internet para fazer o provisionamento, etc. Mas preciso fazer esse encaminhamento. Se eu conectar o meu computador no switch e configurar a VLAN, vou perder, por enquanto, saída à internet. Tá? Então, se igualmente eu quero que estas VLANs tenham saída à internet, tenho que criar essas regras no roteador para permitir a saída de internet, a, a saída para a internet desses terminais. Tá? Mas, inicialmente, vamos configurar as VLANs, o servidor de HCP e o protocolo LLTP para entregar IP nesses dois telefones. Tá? Então, vou parar o compartilhamento aqui. Finalizamos aqui a apresentação. E só um instante, por favor. Deixa eu ver aqui. Compartilhar aqui a câmera, onde eu tenho meus dois telefones. Só um instante, por favor. Veja uma pergunta aí agora, no chat. CLI é proprietário da Grand Stream ou é CLI da Cisco? É um CLI geral, nós temos o guia do CLI na nossa página da Grand Stream, tá? Então, é, com isso vocês podem baixar o manual do CLI para depois acessar via SSH ou via cabo do console ao switch, tá? E executar as configurações, se preferem fazer pelo CLI, mas eu vou mostrar para vocês que é bem simples configurar através da interface web. Tá? Então, atualmente temos os nossos dois telefones, 192.168.80.232, 192.168.80.236. Tá? Atualmente temos uma rede, digamos assim, flat, é, por dizer de uma maneira, tá? Não temos VLANs ainda. E eu vou compartilhar aqui também para vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê o. Eu vou compartilhar toda a tela. Tá? Ah, ação. Tenho aqui. Deveriam estar vendo as duas telas, tá? A tela de configuração e a tela de configuração, o navegador, né? E a imagem da câmera, tá? Então, eu vou entrar aqui no 268.80.1, que é o meu computador, tá? Vocês me confirmam, por favor, se estão vendo aí a tela do roteador, aí já vou saber que estão vendo aqui a, toda a tela do navegador. Confirmam, por favor, aí no chat. Deveriam estar vendo as duas imagens, a tela do roteador e a câmera, tá? Estou falando que sim. Beleza, então vamos continuar.
Entramos aqui no roteador, tá? Então, vamos aqui em Network Settings, aqui em LAN é onde eu consigo administrar todas as minhas VLANs. Eu tenho somente, vou deixar somente esta VLAN, esta faixa 192.168.80.1. Vamos ver que é barra 24, o DHCP vai desde o IP 80.2 até o IP 80, final 254, tá? Só para não haver engano, beleza? Então, vou ver aqui os endereços MAC dos switches. Temos o 80.197 e 80.201, os nossos telefones 232 e ponto 236, tá? Isso vai mudar. Então, vamos entrar nos switches. Vamos entrar primeiro no switch 1, que seria o IP 192.168.80.197, tá? Então, 192.168.80.197. Entramos aqui na interface web. Vamos por enquanto com 2.168.80.197 também. Tá? Entrando aqui alguns passos. Então, vou entrar aqui no meu switch número 1. Tá? Primeiro que eu vou fazer é, verificar a informação das portas. Tá? Tenho o cabo de rede na porta 8, na porta 7 tenho o meu telefone, o computador está no aqui na porta 4 do roteador, não tenho conectado no switch, não por não querer, senão que se vou conectar se por acaso fico conectado na VLAN, vou perder a comunicação com vocês, e aí vocês vão ficar chateados. Então, prefiro conectar, estar conectado diretamente. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos aqui na parte de switching, criamos a nossa VLAN. Tá? Então, temos a VLAN 1, o padrão, a nossa VLAN padrão no switch, e eu vou colocar a VLAN 10 nesse switch 1, tá? E vou trabalhar com ela com todas as portas tagueadas, tá? Para que seja o dispositivo que envie o tag para o switch, tá? A configuração da VLAN, isto é do jeito de cada pessoa, tá? Eu gosto de trabalhar com a VLAN tagueada para que seja o dispositivo que envie o tag, tá? Depois, então, fechamos aqui, vamos aqui no apartado IP, e temos aqui VLAN IP Interface, tá? Aí eu vou criar uma nova interface, tá? Com o ID da VLAN que eu acabei de criar, tá? Vou colocar um, um segmento de rede, tá? Que vai ser, conforme falamos na apresentação, 192.168.10.1 vai ser o IP do switch, ou o IP, digamos, o IP do roteador, eh, ou do servidor de HCP, tá? Ou dessa interface. Eh, o prefixo da máscara de rede, vamos colocar barra 24, tá? E já com isso tenho criada esse primeiro passo, tá? É criar a VLAN, depois a interface da VLAN, e agora vou habilitar o servidor de HCP, tá? Em primeiro lugar, tenho que fazer aqui habilitar o DHCP Service, tá? Já fica habilitado. E depois vou configurar o segmento dessa VLAN, tá? Então, aqui no tipo, antes de fazer qualquer outra configuração, vou selecionar a tipo interface, vou selecionar a VLAN 10, que é a interface VLAN que acabei de criar aqui em cima. Então, agora coloco aqui VLAN 10, só para identificar, tá? E configuro o segmento 192.68.10.2, assim, 192.68.10.2.
servidor DNS, não é obrigatório, mas vou colocar. E já tenho criado o servidor da HCP para me entregar IP nessa VLAN. Tá? Agora, preciso informar ao telefone que ele deve eh, entrar, digamos assim, de uma maneira, dizendo de certa maneira, entrar nessa VLAN. Então, eu posso utilizar de maneira rápida, não preciso entrar na configuração do telefone, posso utilizar o protocolo LLDP, LLDP-MED, tá? Vou criar aqui uma política onde eu informo qual é o ID da VLAN que ele vai entregar por essa via, por esse protocolo, tá? Já tenho o ID da política, a VLAN, o tipo que é tagueado, tá? E aqui, nas configurações da porta, eu vou configurar na porta 7 para ele entregar LLDP ou para ele entregar esse direcionamento via LLDP ou esse direcionamento de VLAN, ou essa informação da VLAN via LLDP a esse terminal que está conectado no switch. Vejam que quando eu clicar OK, um dos telefones, que é o da esquerda, vai estar falando Network Connecting, tá? Ele está trocando o IP, ele já foi informado através do protocolo LLDP que ele vai fazer a comunicação com a rede através da Belandês. E vamos ver qual IP ele pegou. 192.168.10.232. Tá? Este aqui continua na faixa 80, porque está conectado no outro switch. Tá? Só um instante, por favor. Tá? Ah, beleza? Então, já criei, numa primeira etapa, o servidor da HCP. Tá? Criei uma VLAN e o servidor de HCP está me entregando IP nessa VLAN, tá? Nessa faixa 192.168.10. Qualquer coisa. Tá? Então vamos fazer o mesmo no switch 2. Tá? Então, e aí fica para vocês, digamos, a repetição. Eu vejo aqui na porta 7 tem o telefone, vou criar uma VLAN, neste caso vai ser a VLAN 20, tá? Vou trabalhar também com ela tagueada em todas as portas. Tá? Na parte de IP, criar a minha interface VLAN. Aqui vai ser VLAN 20, o endereço IP é o 92.168.20.1 barra 24 e ah, vou habilitar aqui o DHCP, habilito o serviço aqui, agora vou configurar o segmento de rede, tá? VLAN 20, interface, vamos criar, 92.168.2, 8, e agora vou entregar a informação da VLAN 20 através do LLTP, tá? A porta 7, vou editar e aqui Network Policy, igualmente, então agora clicamos em OK e o telefone à direita ia trocar o seu IP, faz o Network Connecting, e aí uns 10 segundos depois já vamos ter um novo endereço IP desse telefone. É, no nosso canal do YouTube também temos o vídeo tutorial, onde é, explicamos como fazer, perdão,
toda essa configuração do LLDP passo a passo, tá? Com os telefones e a VLAN. É, bem, então agora já temos o 9268.20.236, tá? Se eu fizer uma chamada a partir desse IP 192.68.20.236, fica chamando e não chega nada aqui, certo? Então vamos fazer o contrário. Seria 192.68.10.232. Também não sai a chamada, tá? Então, vamos fazer agora as regras estáticas no switch, tá? Ah, então, vamos começar aqui pelo switch 1, tá? Então, eu tenho aqui a parte de roteamento, ou routing, tá? E tenho que seria as regras estáticas, tá? Antes, por, tenho as regras estáticas, vou adicionar uma nova regra estática. O endereço IP de destino vai ser o, toda essa faixa de rede do seguinte switch, ou do switch 2, neste caso vai ser o 92.68.20.0/24, tá? E o próximo salto vai ser o IP do switch na VLAN 1, seria o 92.68.80.201, tá? E vou fazer o mesmo no switch 2, e aqui routing, tenho aqui static route. Este aqui já é o 7811, que é o switch de camada 3, então vemos aqui RIP, RIP-NG, OSPF, OSPF, OSPF e OSPF versão 3, que é propriamente o switch de camada 3. Tá? Então aqui, na regra estática, vou criar o destino. O destino vai ser a faixa ou o segmento de rede do switch na VLAN 10, do switch 1, 268.10.0/24, e o salto vai ser o IP do switch no, na VLAN 1, 268.80.7. Então, tenho aqui as tabelas de roteamento, tá? Aqui também, routing table, beleza? Tá tudo em ordem até agora. E se eu fazer agora uma chamada, daqui deste 9268.10.232 para o 19268.20.236, vamos ver o resultado. 192, ah, 192.68.20.236. E aí temos a chamada chegando aqui no destino, tá? Agora vamos fazer o contrário. 192.168.10.230. E a chamada também é feita é, com sucesso, tá? Então, se eu quero entrar neste ponto, os telefones não têm saída da internet, eu não consigo entrar no IP dos telefones, vamos ver, 268.10.232, não consigo acessar, 268.20.236,
vamos fazer uma regra no switch que, por sua vez, vai servir como regra para é, que os telefones possam sair com sucesso à internet. Tá? Digamos que, fazendo essa regra no roteador, vou estabelecer o caminho de retorno. Tá? Atualmente, eu poderia, digamos, ter tráfego numa via, que é dos telefones à internet, mas as respostas é, não vão chegar nos telefones de maneira correta. É o mesmo que eu estou tentando fazer aqui. Eu não consigo acessar as interfaces do telefone, tá? E eu vou criar essa regra, ou essas regras no roteador para conseguir acessar nessas subredes, tá? Então, vou criar aqui uma regra para o holandês, habilito. Aqui vai ser o IP do segmento 268.10 tabela, a máscara, 255.0. A interface de saída vai ser a default, que vai ser pela interface de saída. E aqui o próximo salto do pacote vai ser a interface ou o IP do switch, que essa VLAN seria 192. No caso da VLAN 10, temos essa VLAN 10 no switch 192.68.80.197. Salvamos. Então, em tese, eu já conseguiria acessar o meu telefone. Tá? Agora sim, beleza? Sigo sem acessar este segundo telefone, porque preciso também fazer uma regra para essa VLAN 20. Tá? Então, é a mesma configuração. Tá? O nome aqui para identificar, habilitamos, o endereço vai ser o endereço da VLAN, 0, a máscara, a interface vai ser a interface de rede, VLAN 2, 68.80. Salvo aqui, já está habilitado. E agora eu poderia conseguir acessar a interface web do segundo. Tá? E como vocês viram, bem simples configurar o switch em geral, não só as regras estáticas, em geral, é bem simples de configurar o switch através da interface web. É, lhes garanto que vão se esquecer de configurar um switch pelo CLI quando vocês começarem a testar, vocês começarem a configurar o switch através da interface web. Tá? É, pessoal, é, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Como, é, como qual foi a sua percepção aí do webinar de hoje, da demonstração? Fiquem à vontade de colocar aí no chat as suas dúvidas. Tá? A gravação da apresentação será disponibilizada, sim, vai ser disponibilizada nos próximos dias no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Leonardo. Tá? O nosso intuito é a mostrar para vocês essas funcionalidades que nós achamos bem interessantes no nosso Switch, tá? A mostrar para vocês que é muito, mas muito simples configurar os nossos switches, tá? E além de simples, eh, vocês viram que as alterações são imediatas, tá? São muito rápidos, são bem robustos os nossos switches. Temos testemunhas disso. E bem, o que queremos é mostrar para vocês todas essas facilidades do nosso switch em geral. Tá? O material da apresentação também vai ser disponibilizado, mas vocês, ao ter o vídeo, vão ter aí o acesso também à apresentação. Mas eu vou pedir para o nosso marketing também compartilhar
pessoal, mais alguma dúvida por enquanto? Bem, acho que não, tá? Então, treinar agora, sim, exatamente. Se não, se não utilizamos os switches, bem, utilizar, como quem diz, fazer aquelas configurações em linhas, né, e dizer, é que vamos aprendendo aos poucos essas configurações, essas pegadinhas que tem os, ó, qualquer produto, não só os nossos. Tá? Perfeito. Acho que mais ninguém tem alguma dúvida. Alguns roteadores não são homologados pela Anatel. Sim, justamente este que eu estou utilizando, que é o 7002, essa linha 7001, 7002, 7003, vai, estamos trabalhando já com os OCDs para pegar, para fazer os testes, é, e ver qual é, bem, fazer todo o procedimento necessário para obter a homologação de Anatel nesses roteadores, que sabemos que tem um bom potencial aí para essas pequenas e médias empresas, tá? E que tem funcionalidades bastante interessantes para essas companhias, tá? Então, só aguardar notícias aí nossas que, de certeza, vamos ter Anatel para esses produtos próximos. Vão enviar e-mail avisando a disponibilidade das sim, sim, vamos enviar o nosso marketing vai se encarregar de fazer essa comunicação. Tá? Beleza, pessoal? Muito, mas muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo, tá? E pela disponibilidade de vocês aí para entrarem neste webinar. Espero que seja de utilidade para vocês, que tenha sido bastante educativo para vocês também, que tenham aprendido, aunque seja um pouquinho, dos recursos da nossa linha de switch, tá? E o meu maior muito obrigado para todos vocês, tá? Um abraço aí e até a próxima.